Nós vamos para a terceira aula, que é um conteúdo um pouco mais burocrático, né, das regras das operadoras. Semana passada nós falamos um pouquinho como que funciona o mercado, a visão geral, né, de regulamentação, como que surgiu isso, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá, sobre o produto. A gente vai falar um pouco das características dos planos de saúde. Nessa aula, nós vamos conhecer as principais características. Aqui tem os tópicos, mas é para vocês terem ideia que o plano ele não é definido apenas pelo preço, mas também pelas coberturas, pelas regras, pelos prazos, pelas condições contratuais. Nem todo plano de saúde cobre tudo. Antes de vender, o corretor ele precisa entender qual é a segmentação do produto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos explicar a diferença do que é um plano ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. O plano ambulatorial ele é usado apenas para consultas, exames, terapias, procedimentos que não precisam de internação. Esse tipo de plano ele é muito comum no Nordeste, naquela região ali mais para cima, né, que a gente fala. Aqui em São Paulo não é aplicado muito, mas é um plano que é comercializado hoje e é importante a gente saber a diferença, porque quando você não pega um plano completo, que tem a cobertura das 3 segmentações, você acaba vendendo um plano que não tem a cobertura ideal. Eu lembro de um caso que nós tivemos aqui na Saúde Mais, que a cliente vendeu um Apvida, lá do Nordeste, e vendeu esse plano de ambulatorial. E ela não tinha se atentado e também não tinha questionado. Quando o cliente precisou de uma internação, era uma empresa de 20 e poucas vidas, e ele precisou de uma internação, foi ali que ela descobriu. Então, ela fez a venda errada. Então, é importante a gente sempre verificar qual é a segmentação do produto. Por mais que aqui em São Paulo não seja tão comum vender o plano ambulatorial, algumas operadoras tentaram lançar e não vingou, né, porque não é a cultura aqui da nossa região, mas algumas regiões do Brasil, esse tipo de cobertura ele é muito comercializado. E é importante deixar claro que esse tipo de atendimento, quando o plano for ambulatorial, ele não tem direito à internação. Uma cirurgia, se ele precisar de uma cobertura hospitalar, ele não vai ter esse tipo de cobertura. Esse é o ponto essencial que muitas vezes o cliente, ele só olha o preço. Esse plano é mais barato, eu quero esse. Mas o corretor precisa não ser apenas um tirador de pedido, é o que a gente tem falado direto, mas um consultor. E explicar exatamente qual é a limitação daquela cobertura. Vamos falar um pouquinho do hospitalar. O hospitalar é um plano que dá cobertura para situações que exigem internação. Isso pode acontecer uma internação clínica, uma internação hospitalar em uma UTI, um procedimento utilizado dentro de um ambiente hospitalar. O hospitalar com obstetrícia, além do plano hospitalar, que são as cirurgias comuns, também atende a parte de parto e que vai além da internação comum. Como diz o próprio nome, né, ele inclui a cobertura relacionada à gestação, que é a cobertura de parto, além do atendimento ao recém-nascido dentro dos 30 dias do nascimento. Então, dentro dos 30 dias, o recém-nascido ele tem a cobertura ali pelo plano da mãe. Passando esse período, precisa incluir ele no plano, conforme as regras do contrato. Outro ponto importante também é que nem todo plano hospitalar também tem um ambulatorial. Nós vemos isso nas seguradoras, né, na Sul-América, ela tem um produto específico hospitalar, e às vezes o corretor ele entra lá, principalmente nas tabelas da Qualicorp, que são com muitas entidades, muitas coisas, e pega o plano mais barato, na hora no painel ali de fazer a cotação. E nem sempre, mais uma vez falando, o mais barato é o que o cliente quer. Esse plano hospitalar, ele é muito aderido pelos médicos. Os médicos, eles gostam bastante, e a comercialização é muito grande para esse público. Por que eles gostam? Porque eles têm o costume de não cobrar entre eles. Então, uma consulta, uma opinião médica, esse custo deles é só para a parte hospitalar. Então, eles contratam esse plano hospitalar para ter ali a internação, a cirurgia, mais exames, opiniões médicas, eles falam com eles mesmos, né? Mas tem planos que juntam os dois mundos, que tanto o ambulatorial, o hospitalar como obstetrícia, que é o mais comum, que é aquilo que a gente comercializa, que a gente chama de plano completo. Nesse caso, o cliente ele tem atendimento tanto para internação quanto para situações hospitalares. Depois de entender essa diferença de o que é hospitalar com obstetrícia,
o que é ambulatorial, a gente vê que tem também o plano referência, e é muito fácil você compreender. O plano referência, ele foi criado como um plano obrigatório em todas as operadoras. Você vai ver que ele não está na tabela de comercialização, você não vê preço para esse plano, mas todos os contratos, todas as propostas, aparece lá plano referência. E já teve clientes que perguntou para o corretor, mas o que é esse plano referência? E o corretor não sabe responder. Esse plano, ele é um plano que é completo, ele reúne tanto ambulatorial, hospitalar como obstetrícia, ele é mencionado em todos os contratos, mas ele não é comercializado, porque a ANS obriga que tenha um plano referência com todas as segmentações. Então, quando você vê lá plano referência na proposta, você sabe que não tem tabela de comercialização, ele não pegou, é uma lei que foi criada lá em 98, quando houve a regulamentação, com uma cláusula de agravo, é uma cláusula que não se aplica, mas é importante você saber na teoria como é que funciona, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vigência. A vigência é a data da cobertura do contrato de saúde, a data de início e fim da vigência. Mas é muito importante entender que a vigência não significa liberação imediata para a pessoa utilizar tudo. Por exemplo, o contrato ele começa agora dia 1º de junho, mas essa é a vigência. Só que o cliente ainda vai ter prazos de carência para realizar exames, parto e por aí vai. Esse cuidado, ele evita uma confusão comum, porque o cliente acha que começou o plano e ele já pode utilizar tudo, e não é verdade, né? Além disso, existe diferença entre vigência de pessoa física, adesão e PME. Então, cada tipo de plano tem a sua parte de vigência. O pessoa física, normalmente, ele é liberado na data da adesão, em 24 horas, 48 horas, em alguns casos. O plano de adesão já é um pouco diferente. O plano de adesão, ele escolhe livremente a data de acordo com o fechamento de cada operadora. O mais comum é mais ou menos 15 dias antes, aquela vigência ela fecha e aí inicia a vigência. E é muito importante, porque o plano de adesão, ele tem a taxa de adesão. Lembra que a Cláudia comentou na semana passada? Que a taxa de adesão ela é cobrada no ato da venda. Então, quando o cliente ele fecha, ele fechou, mandou a documentação, assinou a proposta, você já cobra a taxa, porque quando iniciar a vigência, vem o primeiro boleto desse cliente da operadora. Então, aí ele paga 2 no mesmo mês, ou você pode programar essa vigência, que a gente usa como uma estratégia. Você fechou, você programa essa vigência para 30 dias ou para a data de cancelamento do plano anterior, para não casar 2 no mesmo mês, a não ser que o cliente tenha muita pressa e precise da vigência, né? A administradora, ela trabalha com datas fixas de fechamento. São janelas de vigência que a gente chama. Então, do período X a Y, vigência 10. Período, coloca uma outra data, vigência 20. Então, você tem que ver a data que você entrega a documentação. Isso pode levar de 15 a 45 dias. Então, a gente não consegue jogar muito para frente. Eu tive um caso recentemente que o cliente ele tinha um plano anterior, PME, precisava cumprir o aviso prévio de 60 dias. E a data de fechamento de vigência, no máximo na adesão daquele produto, era 45 dias. Então, o corretor ele tem que se atentar, porque senão vai vir a fatura para o cliente pagar e não vai casar com as datas, acaba juntando aí parcela. No PME, a vigência também tem que ser considerada com bastante atenção, porque ela tem uma liberdade. Não é tão livre como uma pessoa física, mas também não costuma ser tão travado como uma adesão com datas fixas. O início depende da análise da documentação da empresa e dos beneficiários. Depois que a operadora conclui a análise e implanta o contrato, a vigência ela é definida. Então, ele consegue escolher a data de vigência que ele quer. Em média, isso pode gerar de 5 a 20 dias. A análise, normalmente, eles falam 15 dias, mas em uma semana algumas operadoras já conseguem analisar toda a documentação e o cliente tem essa liberdade de escolher qual é a data de vigência. Então, se a pessoa está cumprindo o aviso prévio de um plano anterior, muitas você consegue colocar ali uma programação para não juntar as duas no mesmo mês. E isso é muito importante na consultoria já na hora da venda. Não depois que o cliente já assinou, depois que ele já mandou a documentação. Você já define antes. Se você tem plano anterior, pergunta para o cliente. O seu plano é pessoa física ou PME, o plano atual?
porque cada uma tem a sua regra de cancelamento para casar com o plano que você está vendendo, com a vigência do plano que você está comercializando ali. Vamos falar um pouquinho agora sobre reajuste de mensalidade, tá? Existem 2 tipos principais de reajuste: o reajuste anual e o reajuste por faixa etária. O reajuste anual, ele costuma ocorrer no aniversário do contrato, ou seja, quando o contrato completa mais de 1 ano. É uma atualização do valor da mensalidade, exceto os planos de adesão, que tem a sua própria data, que já é estabelecida. No plano PME, pessoa física, no aniversário do contrato. O plano de adesão, ele tem a data, o mês lá de reajuste. Então, atenção, né? Quando você estiver comercializando, independente da data que você fecha um plano de adesão, ele tem a data de reajuste. Eu fechei agora em maio, mas a tabela que eu estou comercializando, ela tem reajuste em julho, esse cliente vai sofrer reajuste já em julho desse ano. Não vai esperar 1 ano para esse reajuste. E muitos corretores, às vezes, não se atentam a isso. Então, quando você estiver comercializando um plano de adesão, as meninas aqui da Saúde Mais, elas sempre vão estar te instruindo, mas é importante também você se atentar qual é o mês de reajuste daquele plano. O pessoa física, o PME, é sempre no aniversário do contrato. Hoje, tem também um reajuste por faixa etária, que acontece quando o beneficiário muda de faixa, que são previstas no contrato. Aqui do lado tem uma tabelinha de como que as operadoras, elas colocam as faixas etárias, né? De 0 a 18, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, e por aí vai até 59 anos mais, que aí não tem mais reajuste de faixa etária. Porém, o pulo do gato aqui de 58 para 59 é um reajuste pesado. E isso é gancho de vendas para você também estar oferecendo uma outra operadora quando vier esse tipo de reajuste. Porque quando o cliente ele muda de faixa etária, por exemplo, ele tinha 38 anos, ele fez 39, automaticamente o boleto dele já vai vir com reajuste. E às vezes o pessoal aciona o nosso pós-venda, olha, o plano aumentou. Primeira coisa, corretor, é olhar, se perguntar, alguém fez aniversário? Alguém mudou de faixa etária? Porque ali a gente já mata essa questão do reajuste, não é um erro de faturamento nem nada, mas é o reajuste que ocorre em todos os planos de saúde, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o rol de procedimentos da ANS. O rol é o mínimo de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Isso quer dizer que nenhum plano pode oferecer menos do que a ANS determina. Todas as operadoras que têm plano regulamentado na ANS, ela tem a cobertura do rol da ANS. Às vezes a gente recebe perguntas assim, esse exame cobre? Tem cobertura para internação? Esse meu plano vai ter cirurgia? Esse tipo de cirurgia cobre? Verifique o rol. Se estiver dentro do rol da ANS, a operadora ela tem essa cobertura. Outro ponto importante é estar no rol não significa que o cliente simplesmente vai chegar e usar. Não é porque está no rol que ele já vai conseguir aquele procedimento de cara, né? O rol ele é apenas uma referência básica. É uma lista totalmente fechada. Em alguns casos, tem tratamentos também fora do rol que pode ter cobertura, com comprovação científica, critérios legais, jurisprudência, porém esses casos tem que ter discussão jurídica. Tem muita coisa que é incluída no rol, porque esse rol ele é analisado uma vez por ano, e nessa uma vez por ano tem uma inclusão de muitos procedimentos de acordo com a atualização daquilo que está sendo mais utilizado no mercado. Um exemplo clássico é as terapias. Antigamente havia um limitador pela ANS de 12 sessões por ano. Hoje, de acordo com a utilização, a análise de mercado, a ANS entende que isso não pode ter limitação. Então, a pessoa, quando ela vai utilizar a terapia, hoje não tem mais essa limitação de sessões. A pessoa consegue utilizar à vontade. Por quê? Foi um caso de jurisprudência que foi analisado, de tanto ser liberado juridicamente, hoje já está dentro do rol, já tem essa cobertura garantida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o cancelamento de contrato. Aqui é muito importante a gente poder separar os tipos de contrato, porque o cancelamento ele não funciona do mesmo jeito para todos os contratos. Pessoa física ele tem um modo, a adesão e o PME.
No plano de pessoa física, o cliente ele pode pedir o cancelamento a qualquer momento. Quando você olha aqui no slide, o cancelamento ele passa a partir do momento no pessoa física que a pessoa solicita. Então, ligou na central, ligou na operadora, pediu o cancelamento, ele começa a valer a partir daquela data, da data da solicitação, que a operadora já toma ciência daquele pedido. Agora, a operadora ela também pode cancelar esse contrato de forma unilateral no pessoa física. Em que caso? Caso de fraude ou caso de inadimplência. Nos planos de adesão, a lógica já é diferente, já muda. O contrato envolve uma administradora, então a solicitação de cancelamento ela é para a administradora que cuida daquele contrato, né, pela entidade de classe. Então o beneficiário, se quiser cancelar, ele tem que solicitar diretamente à administradora. Exemplo, Qualicorp, Alquer, não importa qual seja, tá? Algumas administradoras aplicam multa se o cancelamento é feito antes dos 12 meses. Então, sempre analisar se aquele caso tem multa contratual, que tem cláusula de fidelidade. Além disso, é comum algumas pedir aviso prévio, antecedência, então a gente tem que se antecipar logo a vigência do outro plano. Do outro lado, a operadora, o contrato pode ser rescindido também unilateralmente, desde que após 12 meses. Passou 12 meses de plano de adesão, a operadora também pode cancelar esse contrato, mas cumprindo aí um aviso prévio de 60 dias. O cancelamento por inadimplência costuma ser mais rápido. Então, muitas vezes, com 30 dias de atraso, 10 dias já tem a suspensão do plano, 30 dias de atraso já tem um cancelamento contratual. Já no PME, geralmente existe ali um tempo, uma carência de 12 a 24 meses para rescisão. Antigamente era padrão 12 meses, mas hoje as operadoras, principalmente seguradoras, estão aplicando 24 meses de contrato, então precisa se atentar a isso para ter uma rescisão sem multa. A maioria dos casos exige aviso prévio de 60 dias e a operadora pode cancelar também o contrato no aniversário, desde que ela avise com 60 dias antes. Então, nós tivemos o caso aí da CNU, né, um tempo atrás, que mandou uma porrada de cancelamento aí, todo mundo ficou meio doido, preocupado, porque veio uma enxurrada de solicitações de cancelamento pela própria operadora. Eles analisaram os clientes que mais utilizavam, que tinham uma carteira ali de sinistralidade alta, e cancelaram esse povo, se tivesse com utilização ou não, e a pessoa depois que corresse atrás do prejuízo, né? Então, ocorre também o cancelamento por parte de operadora. O cancelamento, ele também, por inadimplência, ele é de acordo com o contrato. Tem alguns que falam que é 60 dias sendo corridos ou não. Então, aquele cliente que costuma atrasar o plano, eu atraso 2 dias, 1 semana, 1 mês, aí no outro mês atrasa mais 1 semana, ele vai ter a suspensão, mas a operadora, por respaldo contratual, ela pode cancelar esse plano com 60 dias de inadimplência, seja eles corridos ou não. Então, é importante o corretor explicar para o cliente, né, que esse tipo de situação, para ele não ser pego de surpresa. E também existe a regra, o contrato, a comunicação formal. Cada operadora tem o seu trâmite. Aqui na Saúde Mais a gente tem um time de pós-venda que auxilia você nesse cancelamento. Mesmo que o cliente ele não tenha fechado o plano atual com você, mas você trazendo a venda para a Saúde Mais, a gente auxilia nesse trâmite do cancelamento contratual. Algumas pedem carta, algumas pedem ligação, outras direto no portal, outras são por e-mail. Então, o nosso time aqui de pós-venda dá todo esse suporte para você, corretor. Vamos falar um pouquinho de coparticipação. Hoje é uma tendência, né, do mercado a coparticipação. Antigamente havia muito preconceito e hoje já é mais claro porque virou uma prática, né? E a coparticipação é um modelo de negócio que cada vez mais vai ser implementado. Tem alguns antigos ainda que querem plano sem coparticipação, mas se você, corretor, conseguir entender como que funciona, a venda certamente vai ser com coparticipação, porque a economia, ela vale a pena. Porque o cliente, ele paga a mensalidade normalmente, mas também uma parte quando ele utiliza determinados serviços. Por exemplo, ele paga a mensalidade do plano todos os meses. Mas se passar em consulta,
ele pode ter uma cobrança de coparticipação daquela consulta. Se fizer um exame, ele vai ter a coparticipação daquele exame. Então, ele só coparticipa quando realmente ele utiliza. Lógico que não substitui a mensalidade. Ela vai além da mensalidade conforme o uso. Então qual é a vantagem de fazer um plano de coparticipação? Que é a indagação de muitos clientes. A vantagem é que ele é mais barato do que o plano sem coparticipação, e essa diferença, dependendo da tabela da operadora, pode chegar até 40% do valor da mensalidade, que é aquele valor mensal que ele pagaria cheio num plano sem coparticipação. Certamente, se você fizer o cálculo, ele não vai utilizar aquilo por mês de coparticipação. E para quem compensa isso? Para a pessoa que não utiliza muito o plano, a pessoa que não faz um tratamento médico constante, a pessoa que não faz muitas consultas, por exemplo, uma pessoa que não usa muito terapia. Então, para essa pessoa é vantajoso. E para as empresas também, né? Eles amam isso. Por que eles amam? Porque eles reduzem também a sinistralidade da carteira. Além de reduzir o custo, o funcionário também ele arca com participação, porque é legal descontar isso em folha de pagamento, e ele reduz as idas desnecessárias ao médico, porque ele, afinal, ele só vai usar quando realmente ele precisar, porque ele não vai querer ficar pagando coparticipação todo mês, né? Outra coisa, a operadora não pode cobrar o valor que ela quiser. Existem umas travas de segurança. Então, é importante você olhar a tabela de coparticipação do plano que você está vendendo. A porcentagem máxima de coparticipação é de acordo com a tabela de cada operadora, sendo muito comum aplicar 20%, 30% até 40%. E a maioria delas tem um limitador ali para o procedimento. Além disso, algumas operadoras têm um valor máximo por evento, né, que é esse limite que eu estou falando. Por exemplo, um exame de alta complexidade, que custa R$2.000, uma tomografia, uma ressonância magnética, por exemplo. Se a operadora for cobrar 30% de coparticipação, o cliente vai arcar com R$600. Só que o plano dele, muitas vezes, tem aquele limitador por evento de R$150. Então, esse custo que seria R$600, ele cai para esse limitador de 30%, ele vai ser, em vez de R$600, o máximo que a operadora pode cobrar daquele exame, de acordo com a tabela dela, é R$150. É importante falar de coparticipação de internações, ela funciona de uma maneira diferente. Na internação, não pode ter cobrança de porcentagem por evento. O valor de internação, sempre você vai ver lá que é um valor fixo e ele é por evento. Então, ele não cobra por dia, ele cobra por evento. Um exemplo, R$200 por internação. Pouco importa se a pessoa ficou 2 dias ou 20 dias ou 2 anos internada. Aquela coparticipação ela é por evento. Porém, se ela ficou internada, teve alta e voltou a ser internada, vai ser cobrada cada vez que ela dá entrada na internação, certo? Agora, vamos supor que ele estava internado, recebeu alta e voltou, vai ser cobrado 2 vezes. E ainda esse assunto, algumas operadoras têm um limite de gasto mensal. Não são todas, mas algumas têm um limitador mensal. Independente de quanto o cliente usa, ele vai pagar o valor X, que é aquele limitador mensal por beneficiário. Vamos falar de um tema muito importante agora, que é os contributários, demitidos e aposentados. Para você que vende plano empresarial, plano PME com PME Porte 2, isso é uma dúvida recorrente. Em alguns casos em que o funcionário ele pode continuar no plano sem que ele saia da empresa, mas para ele ter direito a permanecer no plano de saúde, ele precisa ser contributário. E o que é contributário? Contributário é quando o funcionário ele paga uma parte da mensalidade do plano. Ou seja, a empresa paga uma parte e desconta a outra parte da folha do pagamento do funcionário. Mas atenção, isso não tem nada a ver com coparticipação, tá? Às vezes a pessoa confunde o contributário com a coparticipação. Para ser considerado contributário, o funcionário tem que pagar a mensalidade. Porque às vezes a empresa ela aplica na folha só a coparticipação. Não, ele tem que ser participativo na mensalidade. Se tiver desconto da mensalidade do plano em folha de pagamento, ele é um contributário. No caso, se demitido sem justa causa, o funcionário for contributário, ele pode ter 1/3 do tempo que ele contribuiu. Então, sempre se atentar aí com a regra do contrato, né, da operadora,
Se ele contribuiu, um exemplo, 3 anos, ele pode ficar 1 ano no plano. Se o limite máximo, 2 anos. Então, a pessoa está lá na empresa, né, já dinossauro, está lá 20 anos na empresa, mesmo assim, não vai considerar todo o tempo ali 1/3, vai considerar o limite máximo de 2 anos. Então, esse período que ele pode ficar no plano da empresa é de 6 meses a 2 anos. Só que para ter esse direito, o ex-funcionário ele tem que assumir totalmente a mensalidade. Como que acontece isso? O RH, né, ou o pós-venda que vai pedir a exclusão dessa pessoa, vai avisar a operadora que ela é contributária e a operadora vai boletar esse cliente no CPF dele. Vai chegar uma fatura na casa dele, desse cara que foi demitido, desse cara que foi aposentado, desse cara que era contributário, ele vai ser cobrado diretamente, tá? Se ele for contratado por uma nova empresa que ofereça plano de saúde, ele perde esse benefício. Agora vamos falar um pouquinho dos aposentados. Se o aposentado contribuiu 10 anos ou mais, ele pode ficar o tempo que ele quiser. A regra é um pouquinho diferente. Enquanto a empresa tiver o contrato ativo, mas ele contribuiu menos de 10 anos, ele tem o direito de ficar 1 ano de permanência de contribuição. Então, se ele contribuiu 3 anos, ele pode ficar 3 anos. Assim, como no caso do demitido, ele deve pagar a mensalidade integral do plano e o direito ele acaba se ele começar a trabalhar numa outra empresa que ofereça o plano. Então, a pessoa tem plano, ela entrou em outro plano, ela perde esse direito de permanecer no plano como desligado, né, aposentado ou demitido, tá bom? Agora a gente vai falar, para encerrar a nossa aula, a diferença de carência e portabilidade. É o último tema de hoje, tá? Que a gente quer que essas aulas sejam dinâmicas e dure aí no máximo 40 minutos para não ocupar muito tempo de vocês. A carência é uma dúvida muito grande, né? Carência e portabilidade. Muitos corretores falam assim, o meu cliente quer portabilidade. Como que é? Qual a diferença de redução de carência? A carência, ela é o prazo que o cliente precisa esperar para utilizar determinadas coberturas depois do plano contratado. Por exemplo, se o plano começou hoje, mas o cliente ele tem que esperar 6 meses para fazer uma tomografia, uma internação, ou seja, a carência serve para evitar que alguém contrate o plano apenas para fazer a cirurgia amanhã e depois cancele. Por isso que os planos de saúde, eles colocam a carência. Então, o prazo que da ANS é o quê? 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto, 24 meses para existência, né, que a gente chama de CPT, e de 180 dias para demais situações, como exames e consultas. Claro que muitas operadoras oferecem um prazo menor para serem competitivas. Então, você vai ver lá carência contratual sempre no quadro da operadora e do lado um quadro de redução de carência, até para novos beneficiários e se a pessoa tivesse plano anterior. Mas na portabilidade é outra coisa. A portabilidade é quando a pessoa ela quer trocar de plano aproveitando a carência que o cliente já cumpriu no plano anterior. Por exemplo, a pessoa ela tem um plano de saúde há algum tempo e cumpriu as carências e agora ela quer trocar de operadora. Em alguns casos, ela pode fazer a portabilidade para não precisar cumprir tudo de novo, mas isso não é automático, isso é muito burocrático. A portabilidade depende de regras como o plano tem que estar ativo, tem que estar em dia, tem que ter cumprido o mínimo do plano de origem e escolher um plano compatível em valor e em cobertura do que ele já tinha. Então, a diferença principal é carência é o prazo de espera e portabilidade é troca de plano levando as carências já cumpridas. E qual é a parte ruim para nós que trabalhamos com venda? Quase todas as operadoras não pagam comissão em portabilidade. A portabilidade normalmente é um processo administrativo feito pelo cliente e a operadora. Algumas exceções, né? A Prevent Senior, ela paga se você fizer portabilidade. A Bradesco também paga a comissão se for um plano MEI. Então, algumas deixam você fazer e outras não. A carência, quando ela é feita por redução, ela não é isenção da carência como na portabilidade. A portabilidade, ela absorve tudo, inclusive as pré-existências. Na redução de carência tem um quadro que é aplicado. Tem operadora que libera a redução de carência apenas para operadoras congêneres, que são operadoras que são compatíveis ao plano que ele tem, com cobertura, em acomodação. Um exemplo, a Bradesco. Se você tem um plano enfermaria e você vem para um plano apartamento, você não vai ter redução de carência, porque tem que ter a mesma acomodação.
Tem operadoras que reduzem carência de quando o plano anterior não é congênere, porém a tabelinha de redução de carência é menor. Então, se atentar a esse tipo de regra, tá bom? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Agora a gente vai fazer algumas perguntinhas. Vamos lá. Um cliente contratou um plano apenas hospitalar e depois reclamou que não conseguia marcar consultas de rotina pelo convênio. Qual o ponto que o corretor deveria ter explicado antes da contratação? Não responda ainda, tá, gente? Vamos lá. A. Reajuste anual sempre impede as consultas nos primeiros meses? B. A segmentação assistencial define quais os tipos de atendimento o plano cobre e o dele, por ser hospitalar, não tem direito a consultas de rotina? C. O plano hospitalar inclui automaticamente consultas e exames de rotina. D. A portabilidade libera qualquer atendimento imediatamente. E E. Que a coparticipação elimina a necessidade de cobertura ambulatorial. Valendo! Vamos para a segunda pergunta. Qual a alternativa que explica melhor a diferença entre vigência e carência? A. Vigência é o prazo de espera e a carência é o início do contrato? B. Vigência e carência significa exatamente a mesma coisa? C. Vigência é quando o contrato passa a valer e a carência é o prazo para usar determinadas coberturas? D. A carência só existe em planos empresariais? E E. A vigência elimina automaticamente qualquer prazo de utilização. Valendo! É a 3, é a última, vamos lá. Em relação à coparticipação, qual é a afirmação que está correta? A. O cliente paga apenas quando usa sem a mensalidade? B. A coparticipação elimina os reajustes do plano? C. A coparticipação só existe em planos odontológicos? D. O cliente paga a mensalidade, também paga uma parte quando utiliza determinados serviços? E E. A coparticipação torna obrigatória a portabilidade de carências. 1, 2, 3 e já! E obrigada, pessoal, pela atenção. Até semana que vem.